Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8. Nós vamos ler agora apenas o versículo 1, mas você deixa sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos ver o capítulo 8 inteiro, tá? Nós estamos estudando o livro de Juízes aqui, domingo após domingo, chegou a vez de vermos aqui o capítulo 8. Todos encontraram, amém? Amém? Tá fraco, acho que tem gente procurando ainda. Amém? Ah, agora encontraram mesmo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Até aqui, vamos orar nesse momento. Oremos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós precisamos muito da tua palavra nas nossas vidas, Senhor. A tua palavra é um instrumento que o Espírito usa para operar todas as transformações que nós precisamos dentro de nós. Então venha com poder hoje, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais e o nosso coração para receber o que a tua palavra tem a nos dizer. Nos abençoa, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu me converti, mais ou menos há quase uns 20 anos atrás, ainda sou novo, viu? É que eu me converti jovem. Mas há quase 20 anos atrás, eu me lembro de uma situação em que eu estava numa vigília e um jovem ali no meio daquela vigília subiu numa cadeira e ele disse assim: atenção, eu quero entregar a minha vida a Cristo. E foi assim algo muito impactante aquele momento, né? A coragem dele, ninguém estava fazendo apelo nenhum, mas ele subiu ali com lágrimas nos olhos, ele declarou diante de toda a igreja que o seu desejo era viver com Cristo, era andar com Jesus. E aquele jovem, ele era conhecido assim lá no bairro, porque ele tinha tomado muitas escolhas ruins na sua vida, né? Muito obrigado, meu irmão. Era alguém envolvido com drogas, com crime, com roubo. Então, aquele momento foi muito impactante. Porém, passado algum tempo, alguns meses, aquele jovem começou de novo a se envolver com seus velhos caminhos, as velhas amizades, começou a não vir mais para a igreja, mas ir lá para as esquinas e se envolver naquilo que ele se envolvia. Então aquele jovem se afastou, a gente perdeu o contato, até que um dia eu tive notícias novamente acerca dele. E essas notícias vieram por meio da TV. Um jornal policial estava falando sobre um caso lá no Icaraí, de uma casa de praia que havia sido invadida por 2 assaltantes. Eles invadiram, renderam todo mundo ali, e mais uma pessoa conseguiu entrar em contato com a polícia. A polícia chegou. Aí os policiais combinaram, né? Eles pararam a viatura desse lado, o outro policial foi e deu a volta aqui, e aí quando ele subiu no muro aqui, que os assaltantes viram, eles correram para o outro lado, pularam o muro. Quando pularam o muro, caíram de frente para a viatura, e parece que ele tentou resistir, e o policial ali atirou, e aquele jovem veio a falecer. Ele morreu, né? Alguém já disse, irmãos, que na vida cristã, mais do que começar bem, o que realmente importa é terminar bem. Às vezes, nós vamos encontrar testemunhos de pessoas que parece que começam muito bem. Começam com coragem, começam com alegria, começam com vigor, mas infelizmente no meio do caminho abandonam tudo aquilo, negam tudo aquilo e terminam muito mal. Eu, alguns anos atrás, enterrei um amigo, colega de seminário, aqui nessa cidade. Eu não sabia que ele estava morando aqui. Era um senhor já, um homem sempre assim muito forte, firme, né, na doutrina. E, irmãos, foi lamentável o fim da vida daquele homem.
as decisões que ele tomou. E eu não vou ter tempo aqui para falar tudo, talvez outro dia eu fale. Mas mais importante do que começar bem é terminar bem. Terminar bem. Há pessoas que começam muito mal na caminhada. Há pessoas que vêm, entendem, eu quero, mas elas vêm e tropeçam, vêm e parece que não tem força, vêm e parece que vão se arrastando, até que há um momento que o Senhor vai e muda tudo aquilo. E começa a dar novos passos, passos de fé, ali na caminhada, e começam a se colocar como instrumentos úteis nas mãos do Senhor, e aquilo que parecia que não ia dar em nada, o Senhor usa como um instrumento poderoso para fazer a sua obra. E terminam bem a caminhada. Aqui nós já vimos, estamos estudando a história de Gideão, desde o capítulo 6, e já vimos que Gideão ele não começou muito bem. Gideão ele começou ali cheio de dúvidas, cético, questionando a Deus. Cadê as histórias que o nosso povo do passado contava, que Deus fazia e operava coisas grandiosas, e a gente não vê nada disso, parece que ele nos abandonou. Quando chamado pelo próprio Deus e testemunhando que Deus mesmo é quem estava falando com ele, Gideão começou a tentar achar desculpas, fraquejou na sua fé, não sabia bem o que fazer, pedia testes para Deus, na sua imaturidade. Não, Senhor, mas faz só mais isso aqui, só mais aquilo, para que eu saiba que realmente o Senhor está comigo. Até que por fim ele foi, confiou no Senhor e teve uma vitória surpreendente. Nós vimos no capítulo 7, né? Grande vitória. Mas a história aqui ainda não terminou. Vamos ver aqui como é que Gideão vai terminar a sua história. Nós vimos também o próprio povo de Israel. A gente já tem visto esse círculo, né, de pecado, graça, pecado, graça, pecado, graça. Vimos que o povo no início estava lá sofrendo 7 anos já, sendo extremamente oprimido por esse povo de Midian. E esse povo então clamou, Deus, ajuda! E o Senhor liberta o povo, né, levanta um libertador, traz Gideão ali para libertar esse povo. Mas quando Deus levanta o libertador, o povo quer matar o libertador. Quer matar Gideão, porque ele quebrou lá os altares, né, de Baal e tudo mais. O povo então experimenta essa grande vitória que Gideão está trazendo, essa grande libertação que Gideão está trazendo. Mas a pergunta também é, qual será o fim desse povo? A história ainda não acabou. E sabe, já dando um spoiler aqui para os irmãos do que a gente vai encontrar no capítulo 8, é que, na verdade, a gente encontra aqui uma diferença narrativa. A gente já viu várias histórias aqui no livro de Juízes, e geralmente é assim. O povo peca, o povo clama, Deus traz o libertador, e o povo desfruta paz. Depois da morte do libertador, depois desse período de paz, 40 anos às vezes de paz, o que o povo faz? Cai de novo, se volta de novo para os falsos deuses, né? Aqui a diferença é que Deus levantou o libertador, Deus já está trazendo a paz e a história não acaba. E a gente vai perceber que durante ainda a vida do libertador e a vida e o tempo, né, do período aqui de paz, esse povo já começa a se voltar para longe do Senhor. Há uma espiral aqui descendente. A coisa vai ficando cada vez pior no livro de Juízes. A graça, ela foi apresentada. A graça de Deus se manifestou a um povo rebelde. Um povo que ainda estava ali endurecido contra o Senhor. A graça se manifestou. Mas o que eles fizeram com essa graça? Parece que, mais uma vez, eles estão prontos para desperdiçar essa graça. Então, a palavra que eu quero trazer para vocês aqui no capítulo 8 hoje é como arruinar a sua história. Esse povo que clamou, que recebeu graça, que está aqui construindo a sua história, encaminhando a sua história para o fim, como esse povo vai fazer aqui para arruinar a sua própria história? E como você e eu, se não estivermos atentos à graça de Deus, prontos para responder à graça de Deus, vamos igualmente arruinar a nossa história. Eu quero trazer aqui 5 passos, a partir do texto, 5 passos para você arruinar a sua história.
O primeiro passo, a gente já começa a ver aqui no verso 1, tá? Quando ele diz, os efraimitas perguntaram então a Gideão, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é, não trate do seu orgulho. Não trate do seu orgulho e você vai arruinar a sua história. Efraim foi convocada por Gideão. Depois que o Senhor deu toda a instrução, que ficou só aqueles 300 soldados para guerrear contra o inimigo, a gente viu que Gideão mandou uma mensagem lá para o povo de Efraim e diz, desçam lá perto do rio Jordão, porque quando o inimigo estiver fugindo para lá, vocês vão encontrá-lo e aí vocês vão vencer essa batalha. Então Gideão, ele convoca aqui Efraim. E Efraim vai lá e Efraim realmente faz essa obra. Efraim é que captura aqueles 2 grandes generais do exército inimigo, que a gente já viu, o Zeeb, que significa lobo, o nome dele, e o Oreb, que significa corvo. Parece que a ideia aqui é que seriam assim, uma espécie de título, né? Às vezes a gente vê, né, fulano de tal o grande, né? Fulano de tal o guerreiro, o gladiador, sei lá, o fenômeno no futebol, tem essas coisas, né, também. Pronto, então aqui eram nomes que caracterizavam aqueles soldados ali, aqueles guerreiros, como verdadeiros carniceiros, que não poupavam ninguém. Era como um lobo, como um corvo, vinha e devorava tudo. Pronto. Eles caíram nas mãos de Efraim. Efraim venceu esse povo aqui. Só que o que acontece? Efraim teve vitória, Efraim capturou os maiores generais, e ainda assim Efraim está insatisfeito. Está chateado. Chega aqui para Gideão e fala, por que você tratou a gente assim? Por que você não chamou a gente logo lá no início da batalha? Desde o começo, para a gente estar no meio dessa guerra aqui, batalhando junto com você. Por que eles estão chateados? E a gente viu realmente que, no começo, Gideão, ele não chamou Efraim. Se você voltar aí no capítulo 6, verso 35, você vai ver o seguinte. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Chamou 4 tribos e não chamou Efraim, ok? A tribo aqui de Manassés era a tribo do próprio Gideão, e a tribo de Manassés, junto com a tribo de Efraim, às vezes são chamadas até assim, as 2 meia-tribos de José, porque as 2 formam ali a tribo dos descendentes de José, os filhos de José, né? Então, é como se Efraim fosse, dentre as tribos irmãs, fosse a mais próxima, a mais irmã, né? E aqui, Gideão não os chamou. E qual é o problema? Por que Efraim está tão indignado assim? O que Efraim está pensando? Efraim está com seu orgulho ferido. Efraim aqui, ele está pensando no protagonismo que ele poderia ter tido e não teve. Efraim está aqui pensando que como ele era de fato forte, poderoso, uma tribo forte e poderosa, poderia nessa batalha, libertando Israel, marcar o seu nome na história. Marcaram. Tiveram vitória. Capturaram os grandes inimigos. Mas isso era pouco para Efraim aqui. Efraim, será que estava pensando na glória de Deus? Será que Efraim estava pensando aqui no bem do povo de Deus? Não. Eu penso que Efraim estava pensando só na sua glória pessoal. Do contrário, Efraim não estaria chateado aqui. Não estaria reclamando aqui. Ele estaria comemorando, celebrando. Deus deu vitória ao seu povo. Deus libertou o seu povo. Somos livres. Não somos mais cativos. Mas não foi essa a atitude de Efraim. Irmãos, eu sempre quando falo sobre orgulho, eu defino o orgulho da seguinte forma. Orgulho é uma atitude de você olhar apenas para si mesmo. O orgulhoso, ele só olha para si. O orgulhoso, ele só tem espelho diante dele. Ele só vê a si mesmo, seus próprios interesses, seus próprios gostos. Agora quase não sai, né? Seu próprio jeito de fazer as coisas. É só para isso. O orgulhoso só pensa em si. Ele é o centro do universo. Tudo gira em torno dele e tem que ser do jeito dele. Ele é o oposto do humilde. O humilde é o que olha para o outro. O humilde sabe seus potenciais, sabe dos seus dons, sabe o que ele sabe fazer bem feito.
mas o seu olhar não está nessas coisas. Quando ele olha para essas coisas, é pensando como eu posso usar isso, meus dons, talentos, para servir o outro, para buscar o bem do outro. O humilde, ele está pronto para se sacrificar pelo bem do outro. Irmão, se você não quer, ou melhor, se você quer arruinar a sua história, então o que você faz? Não trate o seu orgulho. Faça assim como Efraim. Continue imaginando que tudo tem que girar em torno de você, que você tem que receber toda a glória no final. É o seu nome que tem que ser feito grande. É você que tem que aparecer. É você que as pessoas têm que procurar. Hoje nós estamos aqui lendo uma história de uma batalha que terminou com vitória. Mais uma vez eu repito. Vitória de Efraim. Grande vitória de Efraim. Mas quando a gente lê, entendendo esses detalhes, nós lemos isso com uma vergonha alheia de Efraim. Mesmo depois de vitória, a despeito da vitória, o que está marcando essa tribo aqui não é fidelidade a Deus, alegria no Senhor, cuidado com o povo de Deus, amor pelo povo de Deus, mas simplesmente orgulho, orgulho. Por que eu digo que se você não tratar do seu orgulho, isso vai destruir você? Porque a Bíblia é muito clara. Ela diz que Deus, ele rejeita o soberbo. Deus rejeita os orgulhosos. Porque a Bíblia é muito clara, ela diz que a soberba precede a ruína. O orgulho antecede a queda. Por isso nós precisamos usar o orgulho, tratar do orgulho. Cuidar do orgulho. Senão, você vai usar os outros para os seus próprios interesses, porque você só pensa em si. Você vai machucar os outros, porque tudo que importa é a sua própria vontade. Você vai acabar sozinho, arruinado, porque só olhou para si mesmo. Eu estava conversando esses dias com o Abel, ele estava falando do livro do Tim Keller que estava lendo, né? O Ego Transformado, né? E é muito interessante porque tem a figura lá do ego inflado, basicamente é o que farão para me reconhecer? O que farão para me notar? Para me servir? Mas ele fala lá também do ego furado, né? Por que não estão me reconhecendo? Por que não estão me vendo? Por que não estão fazendo a minha vontade? E o que o Senhor quer para nós é um ego transformado. Como é que eu posso ser uma bênção na vida dos outros? Como é que eu posso ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade, para trazer glória a si, ao seu próprio nome e ao seu próprio povo? É isso que o Senhor quer conosco. Agora dá uma olhadinha nos versos 2 e 3, como é que Gideão reage a isso daqui. Olha aí. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Olha o que Gideão ele faz aqui, né? Gideão, ele é meio mala, né? Chega aqui com a lábia dele e a primeira coisa que ele faz, ele se diminui, né? Ó, o resto, velho, das uvas de vocês são melhores do que a nossa colheita todinha. O que eu fiz em comparação com o que vocês fizeram? Né? Vocês é que são os caras aí na história. Elogia Efraim, mostra que o grande papel que Efraim teve. Vocês é que capturaram os grandes generais. Não foi nós, né? Então ele acalma a tribo de Efraim, basicamente dando a Efraim o que eles realmente queriam: reconhecimento. Basicamente o que Gideão faz aqui é soprar o ego de Efraim, né? Enche ali o orgulho de Efraim. Alguns comentaristas às vezes olham para cá e eles pensam o seguinte: olha, parece que Gideão está agindo com sabedoria. Ele está aqui resolvendo esse conflito entre as tribos, entre o seu próprio povo, com sabedoria. Afinal de contas, a palavra branda acalma o furor, né? Mas a dura suscita a ira. Então ele vem com a palavra branda aqui. A pergunta é: será que é isso que Gideão está fazendo aqui?
Porque eu penso que Gideão ele poderia ter direcionado o coração de Efraim para o lugar certo. O que Efraim chega diante de Gideão fazendo, chega cheio de orgulho. E o que Gideão faz ao invés de direcionar o coração de Efraim para o lugar certo, é encher de ainda mais orgulho. Ainda mais pecado ali no coração de Efraim. É tão diferente do diálogo, por exemplo, ali da parábola do filho pródigo, onde o pai chega para o filho mais velho que está reclamando, né? Basicamente, eu tenho servido durante todos esses anos, né? O senhor não me reconhece, nem um carneiro não deu para eu sacrificar com os meus amigos. E o que o pai faz? Ele redireciona o coração do filho. Filho, esse teu irmão estava morto. Olha a graça, olha o que Deus fez. Ele reviveu, ele foi encontrado. Como nós não deveríamos celebrar? Ao invés de estarmos aqui brigando por isso. Aqui talvez Gideão poderia ter chegado para os seus irmãos e dizer, irmãos, o que importa? Quem foi o protagonista, quem não foi? Quem recebeu glória, quem não recebeu? O que importa é que Deus libertou seu povo. Ele derrotou os inimigos, o seu povo está livre dessa opressão tão terrível que a gente não tinha mais nem o que comer. E Deus trouxe essa grande vitória, trouxe essa grande libertação. Então Gideão parece que perde essa oportunidade aqui de corrigir o pecado de Efraim. E por que Gideão faz isso? Será que é porque Gideão é um homem aqui muito pacífico, ele quer apaziguar tudo, né? Botar panos quentes? Eu penso que é porque o coração de Gideão aqui também estava começando a se contaminar com orgulho. E aqui, irmãos, já é uma lição importante para nós. Muitas vezes, depois de uma grande vitória, depois de uma grande bênção alcançada, nós baixamos a guarda. E o nosso coração, que deveria festejar em gratidão a Deus, começa a achar que fomos nós que conseguimos. Que foi a nossa própria força, o nosso próprio braço, a nossa própria inteligência que operou. Precisamos vigiar nesses momentos de vitória, tanto quanto nos demais momentos da nossa vida. São ocasiões para tentação do mesmo jeito. Bom, por que eu acho que aqui Gideão perde essa oportunidade de fazer isso, né? E acho que ele estava pensando somente em si mesmo. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o exército de Gideão estava exausto. E a tribo de Efraim era muito poderosa e muito forte. Então, provavelmente, Gideão, nesse momento, ele pensou, não é hora de ir batalha. Com eles aí eu não dou conta. Com eles eu não aguento. Então eu vou engolir a seco aqui, né? E vou tentar contornar essa situação no momento. Por que eu penso isso? Vamos continuar aqui e nós vamos ver agora que o segundo passo para você arruinar a sua história é manter a sua incredulidade. Quer arruinar a sua história? Mantenha a sua incredulidade. Olha comigo os versos 4 e 5. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, olha aí como eu falei para vocês, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali, peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Os grandes guerreiros ali, líderes, Oreb, Zeeb, já tinham sido capturados. Só que faltavam os reis. Os grandes chefes, né? Os chefões aqui. Tá? O Zeba e Zalmuna. Então Gideão, com seus 300, continuou a perseguição. E aí eles chegam nessa cidade de Sucote, já exaustos, cansados, com fome, famintos. E eles pedem comida. E Gideão aqui faz aquilo que talvez não devia ter feito, né? Fala demais. Olha, dá comida pra gente, nós estamos nessa batalha aqui e nós ainda não capturamos Zeba e Zalmuna. Olha o que o verso 6 nos diz. Os líderes de Sucote, porém, disseram, ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas?
Gideão não tivesse falado esse detalhe, né? Quem sabe tinha ganhado a comida. Mas quando eles descobriram aqui como é, quer dizer que não pegaram ainda Zeba e Zalmuna. Por que eles se recusam a dar comida para Gideão e a sua tropa? Eu entendo, irmãos, que o problema aqui é medo. Medo. O que eles devem ter pensado? Se eles não capturaram os reis ainda, esses reis podem conseguir se reagrupar lá na frente. E então reajustar o seu exército e voltar. E o que eles vão fazer com a cidade que deu ajuda aqui para o inimigo deles? Eles vão destruir a gente é uma cidade pequena, muito pequena, a gente não vai ter força para resistir a esses soldados aí não. Então, se os reis tivessem sido capturados, aí beleza, quem manda no pedaço agora é Gideão. Tamo junto, Gideão. Mas os reis ainda não foram capturados. Então isso aí pode dar problema grande para nós. Vamos ficar aqui no nosso canto, ó. Captura lá Zeba e Zalmuna, aí depois você passa aqui que a gente dá comida. Até lá nós não vamos dar ajuda, não. Ok? E qual é o problema dessa atitude aqui, irmãos? Esse povo acabou de testemunhar o quê? Como Deus, com 300 homens, deu uma vitória contra 35.000. Vocês lembram que até eu fiz os cálculos da outra vez, né? Dava 450 soldados por homem de Israel. A missão era essa, né, o Gideão? Ó, chega aí, galera, 300 aí, ó. Tranquilo, viu? A gente desce lá, cada um pega 450, mata e a gente volta. Ganha uma guerra. Bem facinho, né? A missão. Então, como é que esse povo viu a mão de Deus agindo milagrosamente? Porque os soldados de Gideão nem lutar naquele primeiro momento precisaram. Eles ficaram no seu próprio lugar, tocando as trombetas com a tocha na mão. E os inimigos lá confusos, correndo com medo de Gideão. E agora? Eles estão com medo de ajudar o seu próprio povo, achando que o inimigo pode voltar e destruí-los. Eles não estão colocando a sua confiança em Deus. Poxa, Deus acabou de fazer um milagre aqui na nossa frente. Uma coisa grandiosa aqui na nossa frente. E nós ainda estamos na nossa incredulidade. Ainda estamos com medo de dar passos de fé, passos de obediência, passos na direção de fazer a obra de Deus. Os testemunhos, irmãos, do agir de Deus devem servir para nos encorajar a nós mesmos começarmos a dar passos de mais fé, mais ousadia no reino de Deus, na obra de Deus. Se você não der passos de fé, ninguém fica neutro. O que vai acontecer é que você vai dar passos de recuo. Se você não dá passos na direção da fé, você dá passos na direção de recuo. E o que você vai encontrar no recuo da fé? Incredulidade. É isso que está acontecendo aqui. Deus quer que nós nos movamos não pelo que a gente está vendo, não pelos cálculos que a gente faz. Não, peraí, o rei lá ainda pode reunir um exército assim e a gente vai se dar mal aqui. A gente deveria dar passos, era na direção, gente, olha o que Deus já fez. Se Deus fez isso, o que é para Deus terminar isso que Ele começou? Vamos lá, estamos juntos dentro da obra de Deus. Era isso que eles deveriam ter feito aqui. É dessa forma que a gente realiza a obra de Deus. Sabe, aqui mesmo, quando a gente foi construir essa obra aqui, a gente ainda está construindo, né? Uma hora a gente termina, Deus quiser. Está mais perto que longe. Então, quando a gente foi começar isso daqui, irmãos, o que foi que aconteceu? Aumentou o preço de tudo, né? Aí teve irmãos, pastor, acho que não é a hora da gente dar esse passo e tal. Aumentou tudo, vamos esperar baixar um pouquinho. Se a gente tivesse esperado baixar, hein, tinha aumentado mais ainda. E eu, na hora, realmente, mas outros irmãos chegaram e disseram assim, não, a gente tem que cair dentro, a gente tem que começar, a gente tem que ir para cima. Por quê? Porque a gente precisa do nosso canto, a gente precisa do nosso lugar. E ali aqueles irmãos, eles foram encorajando, e hoje a gente já está aqui, na metade da obra. Já estamos cultuando dentro do nosso próprio espaço, né? E aos pouquinhos Deus tem nos abençoado de maneira assim, que às vezes a gente fica assim, como é? Pouco tempo atrás agora, a gente fez aquela campanha lá do cimento, né? Foi o Juliel e a Aline que deram a ideia. Um deu lá em casa e o outro deu depois aqui na obra, e eu disse, rapaz, a confirmação, né?
Aí eles deram a ideia lá, disse, pastor, faz lá uma campanha lá para a gente tentar levantar essas 40 sacas, o que a gente conseguir já não sai do caixa da igreja, né? Já ajuda para a gente continuar fazendo a obra. Irmãos, a gente conseguiu arrecadar o valor que dava, basicamente, eu acho que 5 vezes ou mais das 40 sacas que a gente precisava no começo. Entendeu? Eu pensei assim que a gente ia conseguir algumas. Não sabia se a gente ia conseguir as 40. E Deus pegou e disse, eu vou dar 5 vezes mais. Só para vocês aprenderem que quem faz a obra sou eu. Vocês só têm que dar o passo. Vocês só têm que confiar. E quando a gente vê tudo isso, irmãos, a gente começou lá em casa, né? Para a gente comprar um carrom. Foi uma luta danada. A irmã Regina estava no caixa nessa época, né, irmã? A gente foi lá na loja e fizemos cálculo, 9 fora, né? Para ver se dava certo o carrom. Glória a Deus, né? O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E Ele espera apenas que a gente, vendo tudo isso que Ele faz por nós, a gente arregace as mangas, confie nele e continue indo para cima, né? Fazendo a sua obra. O oposto disso, irmãos, se manter na incredulidade, é você simplesmente começar a pensar em desculpas que você pode dar para não fazer a obra de Deus. A gente vai encontrar desculpa bem rapidinho, viu? Para a gente recuar, para a gente não fazer a obra do Senhor. E aí, você vai dando desculpas, você vai se inutilizando para a obra de Deus, você acaba não realizando mais nada, e vai começando a ser escravizado por essas desculpas, pelo medo, escravizado pelos temores, até que você se torna apenas uma sombra do que você poderia ter sido. Se Gideão não tivesse crido no que Deus falou para ele e ido para cima, esse povo tinha continuado escravizado por aqueles inimigos por quanto tempo? Por quanto tempo? O que teria acontecido? Mas aqui nós temos uma guerra ganha. Uma guerra ganha. Mas o problema da incredulidade ainda está lá. Esses dias eu até escrevi e comentei com algumas pessoas, né? Tudo que o diabo quer, irmãos, é arrancar completamente a nossa fé. Mas muitas vezes ele não vai conseguir arrancar a nossa fé. Às vezes ele vai trazer situações, momentos, tentações que vai nos deixar assim bem pequenininhos, encolhidos no canto. Mas ele só não vai conseguir arrancar aquela fé. Eu ainda confio em ti, Senhor. Ainda vai estar lá e ele não vai conseguir arrancar. Agora, quando ele não consegue arrancar a fé, ele fica muito satisfeito em inutilizar você para a obra de Deus. Em colocar incredulidade, em colocar dúvidas, em colocar temores. Para quê? Para que você simplesmente não faça nada no reino de Deus. Eu não consegui arrancar a fé, mas eu consegui pegar um trabalhador a menos para o reino de Deus. Estou no lucro. Esse povo aqui, que ganha a guerra, mas que continua na incredulidade, está trilhando o caminho da sua própria ruína. Nós vamos ver aqui. E eu digo para você, continue não confiando em Deus. Continue não dando passos na direção do Senhor. Continue vivendo, confiando e olhando só para você mesmo, só para o seu próprio braço, só para a sua própria esperteza. Continue agarrado ao seu pecado. E o que você vai colher lá na frente é a ruína da sua própria história. A gente tem aqui o terceiro passo para arruinar a sua história. E está aí no verso 7. Vamos dar uma olhadinha. É assim? Replicou Gideão. A resposta de Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. O terceiro passo, irmãos, é alimente a sua vingança. Você quer dar um passo para destruir a sua história? Alimente a sua vingança. Como é que Gideão reage aqui? O que ele está pensando quando ele reage dessa forma? Será que Gideão está pensando aqui na glória de Deus?
Será que Gideão está pensando aqui no bem do povo? Ele está pensando assim, não, eu vou vir como um chicote para disciplinar esse povo que está na sua incredulidade. E isso vai servir como um testemunho para o demais povo de Deus, para eles não darem esses passos de incredulidade, ficar com medo e começarem a dar passos de fé. Será que é isso que Gideão está fazendo aqui? Eu penso que não. Por que não? A gente vai ver mais detalhes, mas olha um ponto interessante. Quando Efraim chega para Gideão, cheio de moral, né? Gideão se acua ali. Não, rapaz, que aí quem somos nós? Vocês é que são os bichão mesmo, né? Agora, Gideão chega aqui, nessa cidadezinha pequenininha aqui, e esse povo aqui, com medo, diz assim, não, Gideão, você não capturou a Zeba e Zalmuna, então nós não vamos se envolver nesse negócio, não. Aí o que Gideão faz? Ele olha assim para essa cidade aí, meus 300 soldados aqui, esses soldados aqui, quando comerem, menino, quando tiverem com a ração em dia, aí com esses aqui eu consigo acabar com isso aqui. A gente não conseguia acabar com a tribo de Efraim não, mas essa cidadezinha aqui a gente dá um jeito, né? Ele se enche aqui de indignação. Como assim? Eles ousam um negócio desse. Olha, Gideão sendo cordial com Efraim, mas sendo impiedoso com essa cidade aqui. O que está acontecendo? Essa vingança, esse desejo de vingança, quer dizer que vocês não vão me ajudar aqui agora não? Pois deixa, porque quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Quando vê você na bênção, deixa quieto aí, né? Isso aqui surge, irmãos, mais uma vez, no coração orgulhoso de Gideão. Coração de Gideão orgulhoso, pensando o quê? Como é que eles ousam fazer isso contra mim, o libertador de Israel? Aonde é que ele está pensando? E um coração incrédulo de Gideão também aqui. A sua fé fraquejando. Por quê? Porque ao invés de Gideão confiar, colocar sua confiança no Senhor, quer dizer que vocês não vão ajudar a gente não, pois Deus vai resolver isso daí. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus. E Deus vai dar ajuda de algum lugar. Isso daqui que vocês estão fazendo eu entrego nas mãos de Deus. Deus vai resolver isso daí. Ao invés dele agir assim, não. Gideão olha assim e diz assim, eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar o meu jeito de me vingar de vocês. Porque vocês não fizeram essa obra. É tão diferente, irmãos, de algumas atitudes, por exemplo, como a de Davi. Davi lá foi insultado quando ele estava saindo por um único homem, que ele poderia naquela mesma hora ali, até alguns quiseram, rapaz, vamos dar cabo dele. Ele disse, não, deixa. Deixa. Por quê? Talvez Deus esteja tratando comigo, através da vida desse homem. Deus mesmo vai resolver depois. Aqui não. Gideão se enche de valentia aqui, aquela valentia que ele não tinha, né? Ele agora achou, e ele promete vingança. Vingança. Gideão deveria, mais uma oportunidade que ele perde, de alimentar a fé desse povo, de levar eles a confiar em Deus, de olhar para eles e dizer assim, meus irmãos, como é que vocês fazem isso com o seu próprio povo? Olha a vitória que Deus já nos deu, vocês acham que Ele não vai continuar nos dando vitória? Vocês juntem conosco nessa batalha. Mas não, Ele apenas promete vingança. Vingança. E aí a gente chega nos versos 8 e 9. Olha o que acontece. Aos homens de Peniel, verso 8. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse, quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ele passou lá na Peniel ali, acabou com tudo. Piada interna, né? Vamos voltar. Mas vamos voltar aqui, né? A história se repete mais uma vez. Mais uma cidade aqui, Peniel diz, nós também não vamos ajudar. E aí, olha os versos 10 e 12. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou,
derrotando também o exército. Nota aqui que a batalha ainda era grande, né? 300 homens de Gideão, cansados, exaustos, com fome, contra 15 mil. E ele consegue ainda que pegar eles de surpresa e fazer com que eles continuem fugindo aqui, os reis, até que Gideão, por fim, consegue capturar aqui, numa vitória grandiosa, os grandes, poderosos reis inimigos. E aí a história continua agora para mostrar o ponto, né? Gideão tinha prometido vingança, capturou o que ele queria capturar, e agora, o que vai acontecer? Olha aí os versos 13 a 17. Ele diz: Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: Aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois, derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. A vingança de Gideão, por fim, acontece. Volta agora, com as forças revigoradas, captura um dos seus próprios irmãos, ali daquela cidade de Sucote, que diz para eles quem é que ele estava procurando, os líderes da cidade. Vai lá, dá essa pisa neles, né, desses espinhos aqui, que eu não sei bem como é, mas certamente aqui há uma ênfase nisso como um castigo muito cruel, ok? E depois desse castigo cruel, ele vai lá e termina de fazer a matança, né? Ele mata. E o argumento de Gideão aqui, ele acrescenta um detalhe do que ele tinha dito antes. Ele diz assim, que eles se recusaram a dar comida para os nossos homens exaustos. Essa palavrinha exaustos aqui é como se Gideão quisesse enfatizar a insensibilidade daquela cidade. Nós estávamos aqui precisando, estávamos tão acabados e vocês, vendo que estávamos ali exaustos, ainda assim não se compadeceram. E a gente lutando por vocês. Então, vocês agora vão sofrer nas minhas mãos. É isso basicamente o que Gideão faz, né? Então, Gideão aqui, mais uma vez, é presa do seu próprio orgulho, presa da sua própria fraqueza de fé aqui. Mas sabe um ponto interessante? É que esse homem, Gideão, vai aparecer lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Esse homem aqui, tão imperfeito, tão orgulhoso, com uma fé tão fraca, aparece lá. Como isso é possível? Eu ainda vou falar mais sobre isso nas aplicações, mas uma coisa que a gente tem que aprender, irmãos, é que o grande herói de toda a Escritura, aquele que jamais falhou, aquele que jamais pecou, aquele que era o soberano dos reis da terra, que deveria ser adorado e glorificado, mas veio e serviu, mas veio e se humilhou, mas insultado não abriu a boca. O único herói das Escrituras é Jesus. É Jesus. Gideão é um homem como nós. Ele tem os pés de barro assim como nós. Ele precisa da mesma graça que nós também precisamos todos os dias. É um homem imperfeito como nós, completamente dependente da graça de Deus como nós. E se não for a graça de Deus, o que sobra de Gideão e o que sobra de mim e de você é orgulho, é miséria, é fraqueza, é uma fé quase desaparecendo. É isso que vai sobrar de nós. Agora, olha aqui como Gideão, nesse momento aqui da história, ele só está pensando nele. Vê aí os versos 18 a 19. Então perguntou a Zeba e Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: Aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor, que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Detalhe: Gideão estava disposto a poupar a vida do inimigo. O inimigo que todo ano vinha
roubava a comida toda do povo de Deus, expulsava o povo das suas próprias casas para ir se esconder lá no meio das cavernas, que matava quem eles encontravam pela frente. Esse inimigo que Deus levantou Gideão para ir lá e combater e destruir. Gideão olhou para esses inimigos, para os reis deles, né, para os líderes deles, e considerou a possibilidade de poupá-los. Eu vou poupar os inimigos. Mas os seus próprios irmãos de Sucote e de Peniel, para eles Gideão não mostrou nenhum tipo de misericórdia. Gideão foi lá como um chicote de vingança e matou seus próprios irmãos. Implacável com seus próprios irmãos. Podemos dizer que Gideão estava pensando em Deus? Podemos dizer que Gideão estava pensando no bem do povo? Ao que me parece, Gideão estava aqui tomado de orgulho, pensando apenas em si mesmo. Em si mesmo. E agora, o desfecho aqui do que ele vai fazer com esses homens capturados, versos 20 a 21, ele diz: E Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho. Ele disse: Mate-os, Jeter. Jeter, porém, teve medo e não desembanhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: Venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Então, nota aí a execução, né? Por que ele dá essa possibilidade aqui para o filho dele, o filho mais velho? Meu filho vai ser o meu sucessor, né? Então ele está querendo aqui honrar o filho dele, já preparando o caminho, né? Mostrando a glória. Foi ele que matou aqui os grandes inimigos do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo ele quer envergonhar o inimigo. O inimigo foi morto pelas mãos de uma criança. É isso que Gideão está querendo fazer, uma desonra grandiosa para um grande guerreiro naqueles dias, ok? E parece haver aqui um contraste entre o antigo Gideão, o Gideão lá do capítulo 6, na pessoa do filho dele aqui, covarde, com medo, né? Indeciso, sem coragem, e agora o novo Gideão, aquele Gideão que agora é esse guerreiro, implacável, né? Agora apareceu, né? O guerreiro que Deus tinha dito lá no começo, né? Gideão, poderoso guerreiro. Ele diz: quem é comigo essa história, né? Pronto, agora está aqui, ele cheio de coragem, cheio de força, e há esse contraste. Talvez aqui a figura do seu filho ali, com medo, deveria lembrar a Gideão a sua própria história. E Gideão pensar em quem ele era. E aquilo produzia em Gideão aquela humildade de antigamente. Aquele medo, mas aqui de uma forma positiva, de entender que ele só poderia fazer qualquer coisa e só tinha conseguido fazer alguma coisa por causa do seu Deus e não por causa dele mesmo. Não por causa da sua força. Ele, se dependesse dele mesmo, ele era aquela criança. Ele era aquele menino ali, medroso, covarde. Mas será que é isso que vai produzir em Gideão? A gente chega aqui no quarto passo, né, para que você consiga aí arruinar a sua história. Quarto passo é: invente desculpas para pecar conscientemente. Quer arruinar a sua história? Pronto, comece a dar desculpa para você ficar no pecado, ok? Mesmo sabendo que é pecado. Olha comigo aí o jeitinho brasileiro que Gideão parece que vai dar aqui para fazer o que é errado. Verso 22, ele diz: Os israelitas disseram a Gideão: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. O povo quer fazer de Gideão agora um rei, não é? E eles atribuem a vitória a Gideão. Foi você que libertou a gente dos nossos inimigos. Vocês lembram por quê que Deus, ele diminuiu o exército de Gideão? Lembra que ele chegou lá com 32 mil soldados? E Deus olhou assim: é muito, né? Saiu logo 22 mil, né? Ele disse: ainda tem muito. Tira aí mais 9.700, né? Sou de humanas, viu, gente? Ficou só 300 lá, né? Só 300. Vocês lembram por que Deus fez isso? Dá uma olhadinha comigo aí no capítulo 7.
verso 2. Olha o que diz. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Deus diminuiu para mostrar que não era com 32 mil que Gideão ia ganhar de 135 mil. O povo ainda podia pensar, não, mas porque a gente era guerreiro bom demais. A gente dava conta. Deus deixou só 300. Para quê? Para ensinar. Quando vocês fizerem tudo isso, gente, vai ficar tão claro que vocês não davam conta. Que foi um milagre. Que aí o povo vai ter que resistir a essa tentação de dizer que foi vocês mesmos que conseguiram a vitória. Eu é que dei a vitória. Vão atribuir a vitória a mim. Mas o que acontece aqui? O povo está atribuindo a Gideão. Está fazendo exatamente o oposto do propósito aqui de Deus, né? Nessa história toda. Agora, olha o verso 23, capítulo 8, verso 23. A resposta de Gideão a esse pedido. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Gideão faz aquilo que é certo. Atribui a vitória a Deus. É o Senhor que é o rei de vocês. Não vai ser eu, não vai ser os meus filhos. Não, eu não vou ser esse rei aí de vocês, não. Vocês estão colocando a confiança de vocês no lugar errado. Olha como Gideão aqui está crente, né? Deus já tinha dito para Gideão o propósito. Então Gideão está atendendo ao propósito de Deus aqui. Ele já sabia, Deus não quer que eu faça isso. Então eu não vou fazer isso. Eu vou ensinar para o povo o jeito certo aqui. Ok? Mas será que Gideão não aceita mesmo ser rei? Irmãos, aqui eu acho que Gideão está fazendo um velho somebody love, sabe? Jeitinho brasileiro. Diz assim, eu ser rei? De jeito nenhum. Mas arruma um trono para eu sentar que eu estou cansado. Verso 24, tá? Ele diz, e prosseguiu, né? Ele disse, ó, eu não vou ser rei de vocês, nem minha família, tá? E prosseguiu. Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Ok? Então, é ouro que ele está pedindo aqui. Verso 25, eles responderam, de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. O que Gideão fez aqui? Gideão pegou aquele ouro, pegou tudo aquilo ali, mandou fazer um colete sacerdotal, certo? E levou lá para a sua cidade de Ofra. Qual o propósito de tudo isso? Por que Gideão está fazendo tudo isso daqui? Alguns acham que talvez Gideão ele quisesse ter a oportunidade de consultar ao Senhor. Então, já ali direto, na sua cidade, fica mais perto, não vai precisar ir lá para o tabernáculo, ok? Porém, irmãos, ao que me parece, Gideão parece que quer chamar autoridade para a sua própria cidade. Aqui nós temos um colete sacerdotal. Aqui o Senhor também pode ser consultado, aqui na minha cidade, aqui no meu lugar. E com isso, Gideão, ele começa a dividir o próprio culto do Senhor. O culto que era para ser realizado lá no tabernáculo, com o sacerdote, o sumo sacerdote usando o colete, agora não, tem uma réplica aqui perto de nós. Algo que Deus não tinha dito que era para ser feito. Há um novo centro de adoração. Gideão parece que ele quer ser consultado. Gideão, ele quer ser necessário para que Gideão continue tendo poder e influência sobre o povo de Deus. Eu não vou ser rei, não, mas deixa eu sentar nesse trono aqui.
e o povo continuar me procurando, para que eu continue julgando sobre esse povo. Parece que é isso que Gideão ele está fazendo aqui. Ele está fazendo do jeito dele e não do jeito do Senhor. E sempre que a gente escolhe dar um passo para fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, nós estamos dando um passo para a nossa própria ruína. Nós lemos hoje aqui, a vontade do Senhor é que é boa, perfeita e agradável. Você quer trocar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor? Então troque pela sua. O que é que vai dar? Algo que não é bom, algo que não é perfeito e algo que não será agradável. É isso que vai acontecer aqui. Gideão dá desculpas para não fazer do jeito de Deus. Ele sabia, Deus não quer que você seja o rei e que você receba a glória. Eu serei o rei e receberei a glória. Então Gideão diz, eu não vou ser rei, mas deixa eu botar essa coroa. Ele dá o jeitinho brasileiro para se tornar aquilo que ele disse que não iria ser. E a gente chega no último passo. Arranje substitutos para Deus. Você quer arruinar a sua história? Arranje substitutos para Deus na sua vida. Vamos olhar aí. O resultado que aconteceu aqui nós vimos. Finalzinho aí do verso 27. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e para sua família. O resultado que Gideão fez ali ao desobedecer a Deus, ao fazer do jeito dele e não do jeito de Deus, foi levar de volta o povo para a idolatria. Para a idolatria. Talvez esse não era o propósito de Gideão. Não era levar o povo para adorar um falso Deus, ok? Ele só queria ser rei. Ele só queria dar o jeitinho dele de ser rei. Mas ao fazer o que Deus disse que não era para fazer, Gideão aqui leva o povo a dividir a sua adoração e a sua confiança. E a adorar aqui, novamente, falsos deuses. Um detalhe interessante, irmãos. Lembra o nome de Gideão? Foi mudado para quê? Jeru-Baal. O homem que destruiu Baal, agora é o mesmo homem que está sendo um instrumento para que o povo se volte de novo para a idolatria. Irmãos, olha o verso 28. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. 40 anos. Interessante que os líderes lá do exército tinham tido a cabeça arrancada, certo? E aqui ele diz, Midian não voltou a levantar a cabeça. Mas algo mais interessante aqui é que depois de falar isso, o texto fala sobre a paz, 40 anos de paz, só que essa é uma paz manchada, porque o povo está de novo longe do Senhor. O povo está de novo na idolatria, na falsa adoração. A vitória aqui, há. Há sucesso aqui, há. Gideão conseguiu chegar onde ele queria? Ele queria ser rei, conseguiu chegar onde ele queria? Conseguiu. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém já disse que o pior fracasso que nós podemos ter na nossa vida é tendo sucesso onde Deus não aprova. É tendo sucesso onde Deus não quer que tenhamos sucesso. Aqui é exatamente o que está acontecendo. E mais uma vez, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós precisamos da graça de Deus. Tanto nos momentos de fracasso, para nos levantar e nos tirar de lá, mas também nos momentos de vitória, para não permitir que nós venhamos a cair com o peso da nossa própria soberba, com o peso do nosso próprio orgulho. A gente chega então na conclusão aí da história, versos de 29 a 30 vai dizer o seguinte. Perdão, peraí, estou no outro capítulo. Pronto. Versos 29 a 32. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos. O homem não era fraco, não. Todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Então, os detalhes aqui sobre o fim de Gideão.
chamado de Jerubaal, mais uma vez aquele lembrete, né? Baal, o nome Jerubaal significava que Baal lute contra ele. Pronto, Baal não lutou contra ele. Né? Gideão, aqui o texto diz que ele teve muitos filhos, que era um símbolo de prosperidade, né? De bênção, e que Gideão também teve aqui uma vida longa, mais uma vez um símbolo de bênção. Então Baal não lutou contra Gideão. Mas há alguns problemas aqui. Primeiro, aquilo que ele disse que não ia fazer, ele fez. Ele adotou o estilo de vida de um rei. Ok? Aqui essa questão aqui de ter muitas mulheres, muitas concubinas, aqui era um símbolo de poder. Muitos filhos, símbolo de poder. Alianças muitas vezes que eram feitas com líderes de famílias maiores, para que você pudesse aumentar o seu poder. E sabe um detalhe interessante? O nome do filho dele com aquela concubina. O filho dele com a mulher que nem era a mulher dele. Como é que era o nome do filho? Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Abi vem de Aba, né? É meu pai. Abi, meu pai. Meleque é Meler, no hebraico, que significa rei. Meu pai é rei. Será que eu não queria ser rei, não? Bota o nome do menino de meu pai é rei, né? Abimeleque. Por isso que eu disse que o homem era mala, né? Então, mais uma vez, a vida de Gideão, ela é encerrada aqui com uma mistura de pecado e graça. Ele foi alguém que teve vitórias grandiosas pelo Senhor, atribuiu a vitória ao Senhor, mas também teve tropeços muito ruins, desobedeceu ao Senhor e maculou aqui o seu testemunho. E a gente chega então no final da história, versos 33 a 35, dizendo: logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Então, a conclusão, irmãos, é uma espiral aqui, onde as coisas vão se tornando cada vez mais e mais ruins, cada vez piores. A coisa só piora, o povo está de novo totalmente na idolatria, o povo rejeita o seu libertador, a família do seu libertador, e a gente vai ver o que acontece, né? Depois de Gideão aqui, o filho de Gideão, a partir do capítulo 9, mas isso aí é só para domingo que vem, se Deus assim nos permitir, ok? O que a gente aprende com tudo isso daqui? Quero trazer só 3 aplicações rápidas para vocês, ou 2. Primeiro, se a história de Gideão tivesse acabado no capítulo 7, seria uma bênção, não é não? Capítulo 7, Gideão está por cima. Aquele homem medroso foi, enfim, transformado num homem de fé e usado poderosamente nas mãos de Deus. Acaba aí, Senhor, né? Acho que se a gente estivesse vendo lá o autor escrevendo, a gente ia fazer igual os irmãos estavam fazendo no último jogo do time da nossa igreja, né? Acaba logo, acaba logo. Transformação seria isso, né? Porém, a Bíblia ela é realista demais. A Bíblia, ela coloca o dedo na ferida, ela não esconde os erros do seu povo. Ela não esconde os erros e as falhas dos seus heróis, porque ela quer nos ensinar uma coisa. Todos nós precisamos da graça. Nós precisamos ontem dessa graça. Nós precisamos hoje dessa graça. E nós vamos continuar precisando dela até o dia em que Cristo vier nos buscar. Todos nós precisamos da graça. Irmãos, se você, em algum momento, começar a ter uma ideia distorcida a seu respeito, achando que você é o cara, que você é quem faz e acontece, saiba de uma coisa: se Deus ele te ama, a primeira coisa que ele vai fazer é te abater, é te derrubar, para que você volte os olhos de novo para a graça. Para a graça. O único momento em que nós estamos do jeito que nós deveríamos estar é quando nós nos curvamos diante dos pés do Senhor e reconhecemos: Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, não me abandona.
Senhor, segura firme nas minhas mãos e me levanta, porque eu preciso da tua graça, e sem a tua graça só resta ruína para mim. É aí que Deus começa a trabalhar na nossa vida, para nos fazer instrumentos úteis nas suas mãos. Deus não está em busca de homens e mulheres perfeitos. Ele está em busca de homens e mulheres que reconheceram seus pecados, que estão lamentando seus pecados, arrependidos pelos seus pecados, com as mãos estendidas para Ele, clamando: Deus, traz graça, traz misericórdia, traz perdão, levanta-me e usa-me, Senhor. Não me rejeites. Faz o que eu não posso fazer. Me traz para junto de Ti. São esses homens que Deus usará para a sua própria glória. Aqueles que entendem, que dependem completamente dele, e sem ele, nada podem fazer. E por fim, Gideão, ele termina a história ainda no lucro. Mesmo com a sua fé vacilante, a sua fé não foi totalmente arrancada. Ele ainda está lá, na lista dos heróis da fé. Ele ainda é um crente, cheio de erros e defeitos, mas ainda um crente. Mas o seu testemunho foi manchado. E como eu já disse, irmãos, se o diabo não destruir a sua vida, ele vai se contentar em destruir o seu testemunho. Então vigie, confie na graça e corra para o Senhor. Vamos orar para a gente encerrar?